Bom dia, a paz do Senhor para a sua vida, para o seu lar, em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, hoje eu estou sem o óculos, mas logo eu estou de óculos novamente. Então, vou ler pelo celular, a Bíblia está aqui aberta na palavra, mas eu não consigo ler sem o óculos. Então, vamos para o celular, amém? Para não deixar de passar a palavra do Senhor, que eu quero passar mais cedo. Poderia passar um pouco mais tarde, mas eu quero passar um pouco mais cedo. Amém? E vamos ler o livro de Coríntios, 2 Coríntios, está lá no finalzinho da Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e o 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então Deus, ele permite as tribulações na nossa vida para nos consolar, porque Ele é conhecido como o Consolador, o Espírito Santo é conhecido como o Consolador, e Ele permite tribulações na nossa vida para nos consolar e assim a gente consolar a outras pessoas. As atribulações, elas sempre virão, mas Ele está pronto para nos consolar, para ter misericórdia de nós, conhecido como o misericordioso, o consolador. O nosso Pai, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é extraordinário e Ele está pronto para cuidar da gente, para nos consolar naqueles momentos difíceis. E uma das promessas de Deus é que iríamos passar por aflição, mas que também Ele nos livra das aflições, Ele nos consola, então Ele nos redime. Ruth e Noemi passaram por momentos muito difíceis, tanto Noemi como Ruth, a sua nora, passou por momentos de grandes perdas. Noemi, ela perdeu o marido, ela perdeu seus filhos. Ruth perdeu seu marido tão jovem, que naquele tempo era muito difícil perder o marido tão jovem para recomeçar novamente. Mas Deus, o Consolador, sempre está pronto para nos ajudar a recomeçar, porque naquele momento não era nem tão difícil para Noemi, e sim para Ruth, porque ela perdeu o marido muito jovem, e naquele tempo tinha uma certa discriminação. Era bem mais difícil uma jovem perder o marido e casar novamente. E ela nem filhos ela tinha, nem filhos. Então ela ficou sozinha muito jovem, mas ela foi muito sábia em querer seguir o Deus de Noemi. Ela foi muito sábia. Deus, ele não faz nada por acaso, porque através de Ruth, Noemi também teve a oportunidade de ter um novo recomeço. Então nunca é tarde para a gente ser feliz, porque Noemi morava numa terra que não era dela, e Ruth iria para uma terra que também não era dela, mas existia uma diferença, que ela aceitou seguir o Senhor Jesus, o Senhor de Noemi, e teve aí a oportunidade de ter um grande recomeço, conhecer Boaz, esse que por sinal tinha grandes terras, tinha grandes propriedades, servia ao Deus de Noemi. Então Ruth, quando decidiu seguir a Deus, seguir ao Deus de Noemi, ela teve a oportunidade, ela foi agraciada em ter um bom esposo, um grande esposo, que aceitou ela, que não teve nenhum tipo de discriminação e que amou ela da forma que ela estava ali e apoiou ela. Olha, quando a gente aceita o Senhor Jesus, quando a gente aceita Deus,
tudo tende a cooperar para o nosso bem, tudo tende a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Nunca é impossível, nada é impossível para Deus, amém? O que é impossível para o homem não é impossível para Deus, amém? Então essa é a palavrinha que eu entrego hoje a parte de Deus. E digo mais, seja forte e corajoso, não temas porque Deus está contigo, não temas porque o Senhor está contigo, seja forte e corajoso, não temas porque o Senhor está contigo. Por onde você for que você faça dessa palavra de Deus a sua oração, entenda que Ele está contigo, e se Ele está com você, você não deve temer. Olhe, Ruth, ela não conhecia o Deus de Noemi, mas ela aceitou e ela não temeu, e teve a oportunidade de ter um grande recomeço e ter aí uma grande história. Amém? Nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para ser feliz. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, a paz de Deus esteja aí no seu lar, em nome do Senhor Jesus. E seja corajosa, seja corajoso, tenha bom ânimo. Não temas, porque Deus está contigo. Amém? Deus está contigo. O Senhor das misericórdias, o Senhor, o Consolador, estará contigo em todas as tribulações, em todos os momentos difíceis. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.